Salve raçadores, por aqui Raçamento Humano, trazendo mais um vídeo. Subindo a encosta aqui, íngreme, e aproveitando para pegar uns pontos de interesse. Atualmente, uma das várias pessoas que eventualmente em cenários de busca e salvamento, mas não só para isso, acabam subindo as encostas. Nós explicamos melhor isso presencialmente, para tentar pegar sinal para acionar um resgate aéreo. Entretanto, pelo menos na nossa região, apesar de ter vários resgates com emprego de helicópteros, na nossa região pelo menos isso é bastante comum. Nós aqui já participamos inclusive de várias missões, tanto com a Força Aérea Brasileira, com polícias, bombeiros, envolvendo aeronaves. Já fizemos curso também, junto com a Polícia Militar, de suporte a operações aéreas. Já fizemos também, participamos de 2 edições da Operação Carranca da Força Aérea Brasileira, que são operações de simulação de busca e salvamento com aeronaves. Mas o fato é que, por mais que seja uma ferramenta extraordinária, o resgate, por exemplo, com helicópteros, que são aeronaves com asas rotativas, diferente dos aviões que são aeronaves com asas fixas, é tudo bastante complexo, que pode muita coisa dar errada. Por isso que não é importante não abusar desses acionamentos, mas sem dúvida que ajudam muito, mas são bastante complexos e felizmente, graças à organização das operações, tudo tem corrido bem. Mas, por exemplo, isso o pessoal que é experiente sabe disso, e nossos parceiros pilotos e tripulantes abordam isso melhor. Inclusive em setembro de 2023 nós realizamos um seminário que abordou isso, com pilotos dando as instruções teóricas, e em campo a prática da aeronave da Polícia Militar, para demonstrar tudo isso. Mas enfim, que é um ponto bastante importante para se ter em mente, é que aqueles que estão em terra podem ajudar bastante na realização dessas missões com o emprego de aeronaves, seja para remoção de pessoas feridas, busca e salvamento terrestre, ou mesmo para retirar as equipes daquele local, dependendo do tipo de missão, seja lá qual for, inclusive de perseguição de foragidos. As equipes que estão em terra podem ajudar bastante na orientação de toda a tripulação que está na aeronave que está se aproximando. Por exemplo, só a ilustração, mas nossos parceiros, pilotos, tripulantes e todos aqueles que atuam nessa área explicam melhor. Mas uma coisa bastante importante que, por exemplo, aqueles que estão em terra podem fazer. Tenha em mente, por exemplo, que quando uma aeronave se aproxima para fazer a extração daquelas pessoas, seja para busca e salvamento, ou seja só mesmo para retirar aquelas equipes do local, para lançar em outro local, a aeronave vai se aproximar, ela está mais leve, e a hora que ela for sair daquele local, quase retirando aquelas pessoas ou vítimas, ou só a equipe que está naquele local, ela vai sair dali mais pesada. Portanto, se é verdade que na aproximação ela pode fazer uma aproximação bem vertical, então uma encosta aqui inclinada, bem vertical, se aproximando na vertical em cima, na hora de sair daquele local, como ela está mais pesada, ela provavelmente vai ter que ter uma área mais ampla à sua frente, de arrasto até pegar sustentação e conseguir sair. Isso em geral com aeronaves que são geralmente utilizadas, pelo menos aqui no país, mas não só aqui no país, em vários outros locais também, que geralmente para esse tipo de missões é o Esquilo B2. O pessoal que é experiente conhece isso. Uma aeronave muito boa, mas tem limitações quanto a peso, por exemplo. Esquilo B2. A Força Aérea Brasileira tem Black Hawks, Cougars, por exemplo. O Exército tem Pantera, tem outras equipes policiais ou de bombeiro que tem outras aeronaves, mas em geral, uma que é a mais utilizada no mundo inteiro é o Esquilo B2, e ele tem essas limitações. Então, por exemplo, vai chegar na vertical, vazia não, menos pesada, e a hora que sair mais pesada, então vai ter que ter uma área provavelmente mais ampla para sair. Isso implica que as equipes de terra eventualmente vão ter que abrir uma clareira maior, não tanto para aproximação, o que pode ajudar também, inclusive na visualização, se não tiver coordenadas específicas ou meios de sinalização, uma abertura de uma clareira pode ajudar. O B2, por exemplo, tem que, para ele pousar em algum lugar ou abaixar, tem que ter uma abertura de 20 metros por 20 metros, por exemplo, mais ou menos. É importante que aqueles que estão em terra saibam disso, que sim, vai causar dano ambiental, mas entre salvar vidas, retirar equipes do local de áreas remotas e causar um dano ambiental, não tem alternativa, ainda que excepcionalmente vai ser necessário fazer. Então as equipes de campo podem ajudar nisso, a fazer abrir uma clareira, para que a aeronave, se não pouse, pelo menos faça um embarque ou desembarque a baixa altura e possa tirar aquelas pessoas ou vítimas do local. Ou, por exemplo, aqueles que estão em terra, se a aeronave for fazer um içamento com corda,
ou com um cabo, não vai ser necessário isso. Mas se ela for fazer uma aproximação ou um pouso, ou uma aproximação a baixa altura, é importante que aqueles que estão em terra orientem a todos a tirarem a cobertura, boné, chapéus, porque isso pode, com aquele refluxo de ar, aquele downwash, aquele boné chapéu ser arremessado para os rotores, para as asas giratórias, e se atingir aquilo pode causar sérios danos ou até desestabilizar a aeronave. É outra providência que pode ser feita. Mandar que todos aqueles, se for fazer um pouso ou uma aproximação a baixa altitude, todos tiram o boné ou o chapéu, por exemplo. Outra, se tiver vento forte, hoje está uma brisa fraca, dá umas rajadas, mas se tiver um vento forte, essa aeronave vai ter que fazer a aproximação com o vento predominante às 12 horas, ou seja, na sua proa. É importante que as equipes de campo ajudem a aeronave a identificar de onde está vindo aquele vento predominante, para que a aeronave, se o vento for forte, para que a aeronave possa com segurança se aproximar com a sua proa, a sua frente, às 12 horas, para esse vento dominante. São várias situações que as equipes de terra podem ajudar as equipes que estão se aproximando com a aeronave de asas rotativas, nesse caso, helicópteros. Se for avião, as asas fixas, né, eles vão sobrevoar, não vai haver essa possibilidade, mas é importante que elas tenham noção disso e possam ajudar. Claro que a palavra final vai ser dos pilotos e tripulantes da aeronave, que vão identificar se aquele local está apropriado ou não, as condições estão apropriadas ou não para pouso ou para retirada da pessoa. Isso pode acabar abortando a missão e não ser possível naquele momento. É importante que as equipes de terra saibam disso. E especificamente sobre a parte a influência desses sobrevoos na parte de rastreamento, nós vamos abordar isso em outro vídeo. Como nós já falamos aqui no seminário de 2023, em setembro de 2023, nós tivemos tanto a parte teórica como prática em campo com a aeronave. Disso, mais um outro vídeo, nós tratamos isso sobre a parte de rastreamento. Agora, especificamente, é mais uma dica. O pessoal que é experiente sabe disso, que atua, já teve participações em missões desse tipo, sabe disso, mas a importância de ter uma boa coordenação com equipes aéreas, com as equipes de terra, e como as equipes de terra podem ajudar as equipes aéreas nessas aproximações, por exemplo, seja para retirar vítimas ou retirar as equipes naquele local, tomando algumas providências simples, mas que podem ajudar bastante o êxito da missão e a agilidade na missão. Até porque nesses voos, por exemplo, esses helicópteros B2 Esquilo, até a quantidade de combustível é calculada em razão do peso. Portanto, quanto mais tempo se perder naquela missão, procurando, tentando fazer as incursões ou pouso a baixa altitude, mais se vai queimando combustível. Isso tudo é calculado os pilotos e tripulantes fazem todos esses cálculos, mas é importante até para isso também, para agilizar essa missão em razão da quantidade de combustível que é levado nesses voos. Essa, portanto, é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.